Uma casa perfeita quer ficar aqui dentro de mim. Espírito Santo, eu sei que a minha casa é pra estrutura, é porta pra você morar. As portas cheias de lula e o ambiente com certo efeito pra você ficar. Ai, ai, Espírito Santo pode começar essa obra. Reforma a casa. Espírito Santo, começa essa obra. És o meu construtor. Tira tudo que é velho, areia a casa e fazendo morar. Ai, 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 ai. Trabalha, Espírito Santo, na minha casa. Já deixei a porta aberta, entra na minha vida e faça morada. Ai, ai. Trabalha, Espírito Santo, na minha casa. Se precisar fazer reforma, pode quebrar tudo pra fazer morada. Ai, 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 Glória a Deus, aleluia, Jesus. Trabalha, Espírito Santo, nessa noite das nossas vidas, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Vai tirando tudo que é velho, vai renovando, vai transformando, aleluia. Espírito Santo, eu sei que minha casa é uma estrutura, é porta pra você orar. As portas cheias de cura, amplia o ambiente com certo efeito pra você ficar. Ai, ai, Espírito Santo pode começar essa obra. Reforma a casa. Trabalha, Espírito Santo, na minha casa. Já deixei a porta aberta, entra na minha vida e faça morada. Ai, ai. Trabalha, Espírito Santo, na minha casa. Se precisar fazer reforma, pode quebrar tudo pra fazer morada. Ai, 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 faça morada. Glória a Deus, aleluia, né? Que o Espírito Santo de Deus venha fazer morada nessa noite, na minha e na tua vida, né? Porque é necessário. Se o Espírito Santo se retira de uma casa, irmãos, aí vem a tempestade, vem a doença, vem as dificuldades, as tribulações, né? Porque sem o Espírito Santo nós não somos nada, né? Então que nessa noite eu e você venha ser cheio do Espírito Santo, né? Através das palavras que foram ditas, que nós venhamos abrir cada dia mais a nossa casa, que é o nosso coração, para que o Espírito Santo de Deus venha trabalhar, venha transformar, retirar tudo que é velho, irmãos. Porque quando nós aceitamos o Senhor, o homem velho tem que sair, né? Porque se ele continuar, irmãos, é sinal que nós não estamos ainda libertos, não aceitamos verdadeiramente, né? Mas que nessa noite nós venhamos querer ser transformados, deixar o Espírito Santo trabalhar nas nossas vidas, amém? Vamos nos colocar de pé, irmãos? Vamos estar fazendo a oração. O pastor Daniel está trazendo a palavra do Senhor, né? O Senhor já falou grandemente aqui nessa noite. Esteja com todos.
Pode fazer oração. Mas ele ainda vai continuar falando, né, com a igreja, em nome de Jesus, e que tudo seja, irmãos, para a glória do Senhor e para a nossa salvação. Aleluia. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, Senhor, aqui na terra como é feita no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos, ó Pai, de todo mal, Senhor, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. E continua falando aos nossos corações, nos alimenta, Senhor, com a tua palavra, em nome de Jesus, usando o teu servo. Amém. Glória a Deus. Amém. Eu saúdo todos os capazes do Senhor Jesus. Amém. É um motivo de alegria nós estarmos aqui, bendizendo, louvando, adorando ao Senhor na beleza da sua santidade. Vamos ler aqui em Salmos de número 23. Amém? Salmos de número 23. Diz assim a poderosa palavra de Deus. Salmos de número 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigere a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Pode se assentar. Eu sei que é um dia chuvoso, quando está chuva em São Paulo e frio, né? É uma bênção, porque nós somos abençoados por Deus. Amados, o Salmos de número 23, a qual acabamos de ler, que nos retrata dizendo que o Senhor é meu pastor, nada me faltará, ou de nada terei falta. Deitar-me faz em verdes pastos, e guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigere a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amado salmista, quando nós vamos ler a primeira estrofe, ou o primeiro versículo, nós vamos entender que o salmista diz que o Senhor é o seu pastor. Nada me faltará. O salmista ainda, como se não bastasse, dizendo que o Senhor é o pastor dele, e de que nada terei falta. A segunda estrofe, de número 2, vai dizer o seguinte: deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. O salmista estava dizendo algo muito interessante, que o Senhor de fato é o seu pastor, e de que nada terei falta. Mas o versículo de número 2, ele também diz: deita-me fazem verdes pastos, e guia-me mansamente
as águas tranquilas. É interessante que o salmista, quando nós vamos ler o primeiro versículo e o terceiro, nós vemos uma harmonia, o salmista expressando um momento de bênção, um momento de alegria, um momento de triunfo, de conquista, porque ele diz que o Senhor é meu pastor, e de que nada terei falta. Só que na estrofe de número 2, ele vai dizer o seguinte: deitar-me fazem verdes pastos. Amado, os 3 primeiros versículos vai nos dizer o seguinte: que o salmista está num momento de bênção, de alegria. Ele diz que o Senhor é seu pastor. Depois ele pede: deita-me fazem verdes pastos. E também, olha, me guia mansamente as águas tranquilas. Olha no verso de número 3: refrigere a minha alma, guie-me pelas veredas da justiça por amor ao seu nome. Mas na de número 4, preste bem atenção, o salmista parece que muda o tom, ele muda a expressão, ele muda a sua fala. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. O mesmo salmista que está dizendo que o Senhor é seu pastor, o mesmo salmista que está dizendo que o Senhor é o seu pastor e de que nada terei falta ou nada me faltará, logo em seguida ele pede mais ainda: deita também me fazem verdes pastos, e guia-me também mansamente as águas tranquilas. E no versículo de número 3, ele ainda pede mais uma coisa boa: refrigere a minha alma e guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Os 3 versículos logo de início, nós vemos algo bem harmônico, na mesma linha, no mesmo sentido: pastos verdejantes, águas tranquilas, refrigério sobre a sua alma. O Senhor é o seu pastor, de nada terei falta. Mas na estrofe de número 4 é muito interessante que o salmista vai nos dizer: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Como que mudamos, irmãos? O Senhor é seu pastor, em deita fazem verdes pastos, guia-me mansamente as águas tranquilas. Mas no 4 vai dizer o seguinte: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Parece que nós estamos falando de uma outra pessoa, porque o salmista, no 1, no 2, no 3, ele fala de coisas boas, ele fala de bênção, ele fala de vitória. Mas no número 4, ele vai entender o seguinte: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. O que nós entendemos aqui? Ou seja, o Senhor era seu pastor, ele estava pedindo refrigério, que Deus o deitasse em pastos verdejantes, mas só que na estrofe de número 4, ele observa e vê que o cenário já tinha mudado. Por quê? Ele não está citando no versículo 1, 2 e 3 nada de morte, mas no de número 4, o salmista começa a dizer: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Ou seja, o mesmo salmista que estava no 1, no 2 e no 3 dizendo coisas boas, no 4 ele vai entender o seguinte: possa ser que as coisas mudou, porque o salmista vai nos dizer o seguinte: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Amado, as coisas mudaram, as coisas ficaram talvez para ele adversas. E ele, olhando a situação, o cenário que estava vivendo, o momento que estava passando, ele vai nos dizer algo muito interessante: ainda que eu andasse, significa que Deus estava dizendo para o salmista: ainda que você esteja no vale da sombra da morte, eu quero que você esteja em movimento. Deus não quer que ninguém pare, e sim que continuar caminhando. Então o salmista nos fala algo interessante. Como é que ele está dizendo?
pastor que ele quer refrigério, pastos verdejantes, águas tranquilas, e que o Senhor o guie pela vereda, por amor pelo caminho da vereda, por amor à sua justiça. O mesmo Deus que está naquela bonança toda que ele está dizendo nos 3 primeiros versículos, no 4, o salmista parece que ele está caminhando e ele se destampa de onde? Ele se depara num vale da sombra da morte. O salmista olha para o vale da sombra da morte. E quando o salmista olha para o vale da sombra da morte, ele vai perceber o seguinte: que o cenário era desfavorável, as coisas não eram tão boas no momento, mas Deus, olhando para ele, disse: olha, eu tenho uma coisa para você, salmista, eu quero que você esteja em movimento, caminhando. Por isso que ele falou: ainda que eu andasse, que quer dizer que ele poderia passar pelo vale da sombra da morte, ou seja, no momento da adversidade, Deus quer que você continua caminhando na presença dele, se humilhando na presença dele. Porque o Deus que eu estou pregando, que nós servimos nessa noite, é o Deus que abre mar, é o Deus que fecha a cova, é o Deus que abre cova, é o Deus que quebra exército, é o Deus que derruba Faraó, seus exércitos e seus adeptos e põe eles todos por terra. Porque o Deus de Abraão, Isaac e Jacó é o meu e o teu Deus. Então, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, significa que Jesus, que o Senhor estava dizendo, salmista, quando vier a adversidade, você tem que estar em movimento, ou seja, caminhando. Por isso que ele fala: ainda que eu andasse, poderia ser que ele passasse o vale, poderia ser que ele tivesse que atravessar o vale. E qual era o vale? De sombra da morte. É difícil? É. É tenebroso? É. Mas quem é que está querendo que você anda? Jesus. Quem é que está querendo que você continua? Jesus Cristo. Por isso ele fala: ainda que eu andasse, significa que Deus não tem negócio com quem para. Deus não tem negócio com quem para. Por isso ele diz lá em Daniel: tu, porém, vai até o fim. A vitória do crente está no fim. O fim para nós é o começo de uma nova vida, de um novo céu, de uma nova glória. Então, ainda que você venha passar o vale, pode ser na sombra da morte, na angústia, continua caminhando. Por quê? Quem é comigo? Quem é com você? O Senhor dos Exércitos. Por quê? Pelejarão contra vós e não prevalecerão. Eles vão pelejar, mas não vai prevalecer. Vai cair Balaque, Balaão, Tobias, Sambalate e toda a sua casta, toda a casta maligna cairá por terra. Por quê? Quem está pelejando por nós não é eu, é o Senhor dos Exércitos. Então, ainda que eu andasse, significava que o salmista tinha que estar em movimento, caminhando. Se ele fala: ainda que eu parasse, perdi a bênção. Mas o Senhor falou: ainda que eu andasse. E o salmista dizendo: ainda que eu andasse. Deus estava dizendo: então, salmista, se aconteceu o vale da sombra da morte, Deus quer que você continua caminhando firme e forte no propósito, focado na bênção, focado na vitória, porque aquele que peleja por nós é o Senhor dos Exércitos. Aí o salmista vai nos dizer: olha, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque a tua vara e o teu cajado me consolam. Nós temos o consolo, a presença de Deus. Nós estamos na companhia de Jesus. Jesus é responsável por mim, por você, pela igreja. Ele é responsável pela palavra dele. E aí olha só que interessante. Quando o salmista fala que o Senhor é seu pastor e de que nada terei falta, deita-me, fazem verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigério também a minha alma.
E guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Logo em seguida vem o vale da sombra da morte, mas Deus quer que ele continue caminhando. No 5, depois Deus estava dizendo para ele: salmista, eu quero que você continue. Sabe por que tem alguma coisa, aleluia, eu fazer? Porque, salmista, é o seguinte: você estava na bênção, na boa, agora veio a dificuldade, a peleja, continua, porque a minha, a tua bênção está depois do vale. Por isso que o salmista estava dizendo: ainda que eu andasse, a condição era ele atravessar o vale, porque depois do vale tem uma mesa preparada para mim e para você. Aí o salmista vai dizer: unges a minha cabeça com óleo e que o meu cálice transborda. Deus nessa noite vai fazer o cálice mesmo seu transbordar de alegria, de bênção, de vitória, porque nós somos mais que vencedores e quem vai pelejar por nós é o Senhor dos Exércitos. Então vale a pena. Quem peleja por mim e por você é o Senhor dos Exércitos. Então, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, Deus está dizendo: não tema mal algum. Não tema mal algum, porque o Salmo de número 91 vai dizer: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Aleluia! Louvado seja o Deus que fez os céus e a terra. Porque, amado e amada, Deus ele tem a vitória, ele tem a bênção, e nesta noite ele está dizendo para mim e para você: continue caminhando, continue caminhando, continue caminhando, porque, aleluia, quando você romper, atravessar o vale, vai ter uma mesa farta, uma mesa preparada para crente, uma mesa para Deus abençoar os crentes, honrar os filhos dele, cumprir propósito, despejar bênção, vitória. É por isso que Deus está dizendo para você e para mim: ainda que venha o vale, continue caminhando, porque quem peleja por nós é o Senhor dos Exércitos. Nesta noite, Deus está querendo que você continue caminhando, continue focando, continue ligado no céu, porque o nosso compromisso não é com homem, não é com pessoas, aleluia, desta terra, mas é com o general de guerra, Jesus Cristo. E aí ele vai dizer: prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Por que a mesa não está antes do vale? Porque ele está dizendo: ainda que eu andasse no vale da sombra da morte. Quando você atravessar o vale, a condição é a mesa. O segredo é continuar a atravessar o vale. Quando atravessar o vale, do lado de lá, vai ter uma mesa. Preparada para mim e para você. A condição é continuar caminhando. A mesa não está antes. Ela poderia aparecer: tem uma mesa preparada e depois tem um vale. Não. Deus falou: tem um vale primeiro. O vale pode ser um obstáculo, pode ser uma luta, uma adversidade, mas depois tem a mesa preparada para mim e para você. Tem a mesa preparada para a igreja. Tem a mesa preparada para o ministério. Tem a mesa preparada para cada um daqueles que servem ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então é importante, amado e amada, nós continuarmos fazendo aquilo que Ele quer que nós façamos. Então o que é? Servir Ele, buscar Ele, de todo o nosso entendimento. Porque Deus, Ele é um Deus fiel e poderoso para delegar a minha e a tua vitória e para pelejar as nossas lutas. Quem peleja por mim é o Senhor. E pelejarão contra nós, mas não prevalecerão. Certamente
que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias, ou para todo o sempre. Então é importante a gente dizer que o Senhor é nosso pastor na bonança. É importante dizer e queremos que Ele nos faça entrar em pastos verdejantes, e para que nos guie mansamente as águas tranquilas. É importante nós dizermos também que nós queremos refrigério sobre a nossa alma, mas é importante frisarmos e lembrarmos que se o vale aparecer, nós vamos passar por cima dele, e o Senhor vai passar conosco. Nós vamos alcançar a bênção lá no outro lado de lá, porque do outro lado de lá há uma mesa farta para Deus derramar o azeite sobre a minha, sobre a vossa vida. Nesta noite, se alegre na presença de Deus, porque o Senhor está comigo, o Senhor está contigo, o Senhor está conosco, o Senhor está com cada um dos teus filhos, e Ele vai adiante de nós. Então, mesmo o salmista que estava dizendo que o Senhor é seu pastor, também é o mesmo que teve que dizer: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Sabe por quê? O valente, aleluia, está com você. Quem é? Jesus Cristo de Nazaré. Aquele que tem o chave da morte, aquele que tem todo o poder, aquele que delega, aquele que ordena, aquele que fecha a boca do leão, aquele que destrói o laço, quebra a lança, corta os carros ao fogo, aquele que desfaz toda a obra do mal. Ele é comigo, Ele é contigo, Ele é conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, pelo que não temeremos, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ao rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, ela não será abalada, Ele ajudará ao romper da manhã. Haverá ajuda de Deus em prol minha, a tua vida, haverá mão de Deus em prol minha, a tua vida. É por isso que Ele está dizendo: e ainda que eu tenho que pelejar contra nós, não prevalecerão, cairão por terra. Glória a Deus, aleluia. Então Deus é maravilhoso. Deus, Ele é maravilhoso, porque Deus tem sempre o extraordinário. Deus tem sempre as coisas maravilhosas para mim e para a sua vida. Ainda que nós passamos a viver a bonança, e pode ser que venha um obstáculo, fica tranquilo, o Senhor vai transpor o obstáculo por nós. Ele disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Se as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, significa que é Ele que está pelejando por nós. Ainda tem que rugir, mas não prevalecerão. Deus vai arrancar, jogar por terra, fechar a boca da serpente e destruir todo o laço. Então vale a pena, irmão, servir ao Senhor. Aleluia. Se o Senhor é meu pastor na bonança, Ele é na escassez também. Se Ele é na bonança, Ele é na dificuldade também. Porque a carta aos Hebreus vai dizer o seguinte: que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Significa que na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na pessoa bendita do meu Deus e do teu Deus, não existe sombra de variação. É atributo dele. Ele não pode negar a si mesmo. Ele é Deus, Ele é Senhor. Ele cumpre e vela pela tua palavra para cumprir na minha e na tua vida o propósito que está estabelecido. É por isso que nós temos que continuar se humilhando diante do Deus Criador dos céus e da terra, reconhecendo que somos pó, que somos barro, que não somos melhor que ninguém, mas que Ele é Deus, Ele tem, Ele pode, Ele faz, Ele opera e Ele desfaz toda a obra do mal para abençoar os filhos dele nessa noite. Recebe a presença de Deus nesta noite, recebe a presença
presença, porque a presença de Deus está comigo, está com você, e a presença de Deus, assim como ele diz, eu irei adiante de vós. Quem vai adiante de mim é o Senhor dos Exércitos. Quem vai adiante de você é o Senhor dos Exércitos. É por isso que ele está dizendo, vale a pena continuar, mesmo na adversidade, porque eu sou o mesmo Deus da bonança, mas também só que ele se faz presente no meio da dificuldade, da peleja. Mas eu digo que depois da peleja, como eu disse, o vale está exposto adiante de vós, mas depois do vale tem uma mesa preparada para a crente fiel. Vale a pena ser firme, vale a pena ficar na posição e servir a esse Deus. Tem uma mesa, irmão, olha só, depois do vale. Por que a mesa não está antes? Por que a mesa da bonança não está antes? Porque Deus conhece o meu e o seu coração. Aí ele falou, não, tem um obstáculo. Você não vai vencer só, você precisa da minha ajuda. Então, continua caminhando, porque do lado de lá tem a mesa farta. Por isso o salmista diz, ainda que eu andasse, ele tinha que estar em movimento. Deus quer que você caminhe, Deus quer que você continue. Ele quer que você continue. O propósito de Deus, amado, eu digo isso, Deus é fiel. Mas ele diz, eu procurei alguém que estivesse na brecha. E não sei se eu tiver, tem sido difícil. Tem. Porque, amado, a obra, ela é abençoada. A obra é maravilhosa, porque a obra é de Deus. Mas ele está procurando alguém que queira fazer. Alguém que queira dizer, eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Vale a pena servir esse Deus. Nós temos recompensa dele. Nós temos a vida eterna. Nós temos a presença dele, irmão. Nós temos a presença do Senhor. Nós temos a companhia de Jesus. E não fazemos caso, mas nós temos que fazer conta da presença dele, da companhia dele, da palavra dele, daquilo que ele disse, daquilo que ele prometeu, daquilo que ele falou. Porque depois do vale tem a mesa. A condição é continuar. A condição não é parar diante da adversidade, mas vamos passar por cima. Deus vai arrancar, destruir, desfazer, aniquilar, quebrar, cortar, fechar a boca do leão, mas ele vai ser glorificado na minha e na sua, na nossa vida, porque ele é Deus. Então tem um vale, e depois do vale, a mesa. Aleluia. Deus é tão maravilhoso que ele colocou o vale primeiro. E a mesa depois significa que você tem que transpor o vale, tem que caminhar. A mesa poderia estar primeiro e o vale depois, né? Mas você se rendia no vale. Mas quando o vale está depois, você tem que atravessar. Aí o salmista falou, ainda que eu andasse, Deus estava dizendo, salmista, eu quero que você esteja caminhando em movimento. Então vale a pena, irmão. Vale a pena nós servirmos a esse Deus. Vale a pena nós ficarmos de pé na presença dele, com a cara no pó, reconhecendo que ele é Senhor. Depois do vale tem uma mesa abençoada para mim e para a tua vida. E essa mesa é recalcada, né? Sacudida e transbordante. Porque Deus vai fazer maravilha na minha e na tua vida. Deus vai abençoar, Deus vai curar, Deus vai salvar, Deus vai libertar, Deus vai transformar, Deus vai fazer o extraordinário. A gente tem que estar ali, ó, olhando para o alvo que é Jesus, porque está dizendo, estou abençoando, estou curando, estou salvando, e nós é que temos que estar o quê? Ligado com aquilo que ele falou, porque ele fez, vai fazer maravilha na minha e na tua vida. Posso ouvir um amém? Quem recebe essa palavra? Eu recebo porque ela veio do céu para a minha e para a sua vida. Então o Senhor é o nosso pastor. Ainda que tenha um vale, depois tem a mesa. Vai ter um vale, mas depois tem a mesa. Tem um vale, mas depois tem a mesa. E a mesa é extraordinária. Sabe por quê? Ela tem uma condição: na presença dos seus inimigos. Significa que eles vão ver a nossa vida. Vamos olhar, olha a olho e dizer, nossa, Deus te abençoou. Deus
te abençoou, Deus te honrou, porque Ele é Senhor, Ele é Deus, Ele é aquele que muda história, Ele é aquele que faz com que Ele seja glorificado entre as nações. Amém? Quem recebe essa palavra, eu recebo porque ela veio do céu para a minha e para a vossa vida. Amados, dá os avisos. Amanhã, quarta-feira, nós estamos aqui na oração das 5h30 às 6. Amém? E quinta-feira profética. Quinta-feira, né? O irmão Fabrício para trabalhar. O irmão Fabrício vai estar escalando, vai fazer essa 3 quinta-feira. Amém? Meus irmãos, venham, busquem, a presença de Deus ajuda ele aqui. Amém? Depois estarei chegando, para que o reino do Senhor seja glorificado. Domingo foi uma bênção, domingo foi um maravilhoso. Deus derramou a glória dele aqui, se fez presente. Amém? Foi uma bênção, uma vitória. Então vale a pena continuar na presença de Deus. Amém? Então, quinta-feira profética, né? O irmão Fabrício está escalado para dirigir. Sexta-feira somente oração. Sábado oração. E domingo é o culto domingo é o culto da família, tá? Então traga a tua família para ouvir Deus falar, para Deus operar, para Deus curar, para Deus salvar, para Deus libertar. Então vale a pena, vale muito a pena nós ali fazer o propósito, né, de Deus na minha e na vossa vida, e eu tenho certeza que Deus vai fazer o extraordinário, vai ser bênção, vai ser vitória. Deus vai operar maravilhas, milagres, vai fazer o extraordinário na minha e nas vossas vidas. Então vale a pena. Então quinta-feira profética, né? E domingo é o culto da família. Então vem buscar a presença de Deus. Amém? Muitas pessoas não puderam estar por causa da chuva, né? Alguns ainda não estão bem de saúde, mas Deus fez presente, e aqueles que não puderam vir, Deus vai alcançar também. Amém? Vamos ficar de pé, amém? Orar a Deus agradecendo, recebendo a bênção, porque Deus me abençoou. Deus abençoou os irmãos nessa noite também. Nós fomos abençoados por Deus, os irmãos foram abençoados por Deus, a igreja foi abençoada por Deus, a minha vida, a minha família, seus familiares foram abençoados pelo Senhor, foram alcançados nesta noite, através do seu sacrifício, do meu sacrifício. Deus vai fazer história, Deus vai mudar o cativeiro, Deus vai salvar, libertar e pôr para servir e adorar Ele aqui juntamente conosco. Ainda vai pôr aqui, amém? Vamos orar a Deus então? Orar a Deus agradecendo, amém? A Deus continua nos abençoando, guardando e fechando a boca do leão. Poderoso Deus e eterno Pai, Senhor, eu estou te pedindo, Pai, me guarda. Olha, Pai, me cubra com teu sangue. Senhor, eu te apresento, Pai, cada um dos teus filhos que veio, que não puderam. Eu te apresento a minha vida, eu te apresento, Pai, pelo altar e estou te pedindo. Destrua todo o mal, destrua todo o laço, destrua todo o mal, destrua todo o mal. Acorrenta, Pai. Seja comigo, Pai, abençoa, dê vitória, abençoa a minha vida, a tua igreja, o teu povo, quebrando, Pai, toda a seta lançada, toda a obra do mal. Eu decreto que seja quebrado em nome de Jesus, anulado no nome de Jesus Cristo. Eu profetizo vitória, Pai, na minha vida, na vida da tua igreja, na vida do teu povo, Pai, em nome de Jesus. Curva a cabeça, estende os braços. Que a graça e a comunhão do Espírito Santo esteja derramado sobre todos nós, todos digam amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Operando Deus, ninguém. Está abençoado a minha e as vossas vidas 100 vezes mais, 100 vezes mais, 100 vezes mais. Eu selo na minha vida, selo no ministério, na vida de cada um dos irmãos que aqui está, assiste ou vai assistir em céu. Deus nos abençoe em nome de Jesus. Quinta-feira nos dias, é quinta-feira profética. Venha buscar, venha para lugar, porque Deus vai despejar a glória dele. Amém? Deus abençoe.
abençoe.